Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, a gente vai falar a respeito da economia da tributação e, de maneira muito especial, de dois grandes conceitos que caem muito em prova. De um lado, a curva de Laffer e, do outro lado, a regra de Ramsey. Então, vem para cá e acompanha comigo a aula de hoje. A aula de hoje, vamos falar sobre economia da tributação, tributação ótima sobre mercadorias, a regra de Ramsey e também a curva de Laffer. Vamos começar por essa última, que é a curva de Laffer. A curva de Laffer mostra exatamente o quê? Ela mostra lá que, à medida que eu aumento a alíquota dos tributos, a tendência da arrecadação tributária, da receita tributária, é aumentar até um ponto que nós chamamos de ponto ótimo. Esse ponto ótimo, em tese, representaria a capacidade contributiva de determinado grupo de contribuintes, a partir do qual, se eu insistir em aumentar a alíquota tributária, o quantum, a quantidade de valor, arrecadado como receita tributária, tende então a cair. O que mostra então que o lado esquerdo da curva até o ponto ótimo é uma curva ascensional. À medida que eu aumento a alíquota, a receita tributária aumenta. Por um outro lado, a partir do ponto ótimo, à direita desse ponto, à medida que eu aumento a alíquota, eu tenho então que a receita tributária cai. Claro que eu estou colocando aqui a receita tributária na ordenada, na vertical, eu estou colocando a alíquota na horizontal, na abscissa. Se eu tiver uma alíquota igual a zero, a receita tributária é igual a zero. Só que se eu tiver uma alíquota de 100%, a receita tributária também é igual a zero. E a pergunta é por quê? Porque ninguém irá produzir ou trabalhar para ter 100% da sua renda ou receita tributada pelo Estado. Perfeito? Para a gente poder visualizar isso, vale muito a pena a gente ir para o nosso quadro em branco, porque ele vai ajudar na hora da prova e vai ajudar a gente a pensar. Legal? Vem para cá, acompanha comigo. Puxando aqui o nosso quadro em branco, nós estamos falando primeiro lá da nossa curva de Laffer. Tudo bem? E aqui eu quero te lembrar que a curva de Laffer, ela coloca na ordenada, a nossa receita tributária. Então, aqui, a receita tributária. E na abscissa se coloca a alíquota tributária. A gente vai observar que na primeira parte eu tenho uma curva que é positivamente inclinada até um ponto aqui que eu vou chamar de ponto ótimo. Observe o seguinte, que até o nosso ponto ótimo, lembrando aqui 0 e aqui 100%, eu tenho que, até o meu ponto ótimo, todas as vezes que eu aumento a alíquota, a receita tributária aumenta. Observe que quando eu chego lá, na condição do meu ponto ótimo, em tese, ele representa aqui a capacidade contributiva dos agentes. Então, aqui, a capacidade contributiva. Todas as vezes, segundo Laffer, que essa capacidade contributiva ela é ultrapassada pela alíquota tributária, eu começo a ter o problema da evasão e da elisão fiscal. Nesse caso aqui, perdão, da evasão e da elisão tributária. Então, você vai observar que se eu insistir em aumentar a alíquota tributária,
a receita tributária diminui. E isso ocorre em grande parte porque a capacidade contributiva, né, dos agentes foi ultrapassada e, portanto, aumenta a evasão e a elisão fiscal. Esse lado da curva é negativamente inclinado, enquanto que a primeira parte da curva é positivamente inclinada. Então, é isso, né, que a curva de Laffer está nos mostrando. Observe que quando, né, a alíquota é igual a zero, óbvio que a receita tributária é igual a zero. Só que quando a alíquota é igual a 100%, a receita tributária também é igual a zero. Bacana? Bom, se a gente compreendeu então bem o conceito, vamos dar uma olhada aqui, né, no nosso material. Então, olhando agora, né, para o nosso material, o que a gente tem, né? A gente tem que a curva de Laffer, ela é um conceito econômico que ilustra a relação entre a alíquota de impostos, a taxa cobrada e, claro, a arrecadação tributária do governo. Ela foi popularizada pelo economista Arthur Laffer e mostra que nem sempre aumentar impostos significa arrecadar mais. Em alguns casos, pode reduzir as taxas até aumentar a receita. E aí, a gente tem que a curva de Laffer é, na verdade, uma representação gráfica que mostra como a arrecadação de impostos varia com diferentes alíquotas tributárias. Ela sugere que existe uma alíquota ideal, que representa o máximo da capacidade contributiva dos agentes, que maximizaria a receita do governo. Claro que isso tem que ser empiricamente observável em cada uma das economias, tudo bem? A alíquota muito alta ou muito baixa pode reduzir a arrecadação. A ideia central é que se a alíquota for igual a 0%, o governo não arrecada nada. Nesse caso, não há imposto. Se a alíquota for de 100%, o governo também arrecada pouco ou nada, pois as pessoas param de trabalhar, investir e consumir, já que todo ganho seria tributado. Entre esses extremos, há um ponto em que a arrecadação é máxima, que representa o máximo da capacidade contributiva dos agentes econômicos naquela economia. Então, a curva reflete o comportamento econômico onde impostos altos desincentivam a produção, o trabalho e o consumo, enquanto que impostos moderados estimulam a atividade econômica, gerando maior base tributável, renda e vendas. Então, aqui a gente tem a estrutura da curva, né? E aqui do lado esquerdo, eu tenho que a curva é positivamente inclinada. Quando a alíquota é muito baixa, aumentar os impostos eleva a arrecadação, pois há pouco impacto no comportamento econômico. No lado direito, quando a alíquota é muito alta, aumentar os impostos reduz a arrecadação, pois desestimula a atividade econômica. E sendo assim, observe que eu tenho aqui um ponto chamado de equilíbrio. Receita máxima, tudo bem? E aqui a alíquota, né? Observe que quando, né, a alíquota é igual a zero, eu não tenho receita. Quando a alíquota é igual a 100%, eu igualmente não tenho receita. Observe que o lado esquerdo, a curva é positivamente inclinada, a curva do lado esquerdo é negativamente inclinada. Bacana? Bom, se é assim, eu tenho aqui que o lado esquerdo da curva há um alto incentivo para os agentes econômicos pagarem tributos e do lado direito há um alto incentivo para a evasão e a elisão, né, tributária. Bacana? Bom, entendido isso então, eu preciso agora falar do Frank Ramsey, né? O Frank Ramsey, ele vai cunhar uma lei famosa chamada lá Lei ou Regra de Ramsey, mais conhecido como regra, mas eu já vi em algumas provas Lei de Ramsey.
A regra de Ramsey vai dizer basicamente o seguinte: toda imposição de tributo implica numa perda de excedente do consumidor, numa perda de excedente do produtor, que não se traduz em arrecadação tributária, gerando, portanto, peso morto. Toda imposição de tributação altera a maneira como os agentes econômicos livremente alocam a sua renda, porque a renda ela é dada pela renda menos a tributação que eu pago, mais a transferência que eu recebo. Então, eu tenho que todas as vezes que há uma imposição de tributo, de imposto, eu tenho uma perda da renda disponível. Então, isso altera o comportamento dos agentes econômicos. Aí, o Ramsey vai se preocupar somente com a questão da eficiência econômica. E ele vai dizer o seguinte, que a tributação deve ser aplicada na medida do possível para bens e serviços que tenham uma elasticidade preço da demanda inelástica. E a pergunta é por quê? Porque nesse caso os bens, eles são menos sensíveis a uma variação do nível de preço, alterando a quantidade demandada. Vamos tentar entender. Você se lembra que a elasticidade é a variação percentual da quantidade demandada dividido pela variação percentual do preço. Quando eu tenho uma demanda inelástica, a variação percentual da quantidade demandada é menor do que a variação percentual do preço. Vamos lembrar disso? Olha para cá. Puxando aqui o nosso quadro em branco, para a gente lembrar rapidamente desse conceito. Eu tenho lá que a elasticidade preço da demanda é igual à variação percentual da quantidade demandada, dado a variação percentual do preço. Ou seja, o quanto a quantidade demandada varia quando eu tenho uma variação no preço. Então, eu posso pensar aqui numa demanda inelástica. A demanda inelástica, ela é pouco sensível a uma variação do nível de preço. Elasticidade preço da demanda menor que 1. Logo, a variação percentual da quantidade demandada é menor do que a variação percentual do preço. Então, o que, na verdade, o Frank Ramsey está dizendo para a gente é que eu tenho que tributar o bem cuja demanda é inelástica, porque, nesse caso, a afetação da alteração do comportamento do agente econômico ela é menor, gerando menos ineficiência econômica, já que a variação da quantidade demandada varia pouco em relação a uma variação no nível de preço, dada a imposição de uma tributação. Agora, se eu tiver uma demanda elástica, que, portanto, é sensível a uma variação do nível de preço, eu tenho que a elasticidade preço da demanda é maior do que 1. Logo, a variação percentual da quantidade demandada é maior do que a variação percentual do preço, dada a imposição de uma tributação. Aqui ocorre uma alteração maior, na decisão como os agentes econômicos livremente alocam a sua renda, causando mais ineficiência econômica, já que a quantidade demandada variará mais do que a variação do preço. Então, nesse caso, o que o Ramsey está dizendo é, observe que ele está analisando somente a dinâmica da eficiência econômica. Então, sob o ponto de vista da eficiência econômica, a maior parte dos tributos deve ser aplicada sobre os bens e sobre os serviços que têm a demanda mais inelástica. Porque, nesse caso, a alteração do comportamento
do agente econômico, a variação da quantidade demandada, é menor do que a variação do preço, gerando, portanto, em tese, menor ineficiência econômica. Ok? Observe que Ramsey não se preocupa com a questão da progressividade tributária, não se preocupa com a capacidade contributiva, não se preocupa com a equidade. Ele analisa apenas a questão da eficiência. Legal? Então, olha para cá. Puxando, então, o nosso material, a regra de Ramsey é um princípio econômico que orienta como os impostos devem ser aplicados para arrecadar receita com o menor prejuízo possível à sociedade. Proposta pelo economista Frank Ramsey em 1927, ela busca minimizar a perda de bem-estar causada pela tributação, considerando como os impostos afetam o comportamento dos consumidores. Então, definição. A regra de Ramsey é uma abordagem para determinar as alíquotas dos impostos sobre diferentes bens e serviços, de modo a arrecadar a receita necessária com menor impacto negativo na economia. Ela sugere que os impostos devem ser mais altos para bens com baixa elasticidade preço da demanda, quando o consumo muda pouco com a variação do preço, e os tributos devem ser mais baixos para bens com alta elasticidade, quando o consumo é sensível ao nível de preço. Perfeito? Sendo assim, quando o governo impõe impostos, ele distorce a escolha do consumidor, a livre escolha do consumidor sobre como alocar livremente a sua renda, reduzindo o consumo de bens tributados, gerando perda de bem-estar. A regra de Ramsey propõe alíquotas que minimizem essa perda, equilibrando a arrecadação com o impacto econômico. A tributação sempre gera algum custo social. Lembrando, né? Renda disponível, YD, é igual a renda menos T mais R. Ou seja, renda disponível é igual a renda menos o tributo que eu pago, mais as transferências que eu recebo. Quanto maior o tributo, menor a renda disponível e, portanto, maior a perda de bem-estar do agente econômico. A regra de Ramsey ajuda a projetar um sistema tributário mais eficiente, não mais equitativo, onde o governo arrecada o necessário sem desestimular excessivamente o consumo ou a produção. A regra estabelece que o imposto de cada bem deve ser inversamente proporcional à sua elasticidade preço da demanda. Demanda muito elástica, tributo pequeno. Demanda inelástica, tributo pode ser mais alto. Legal? Bens inelásticos, pouco sensíveis ao preço, como água e medicamento, devem ter impostos mais altos. Observe que ele não está analisando, pessoal, a questão da equidade, da capacidade contributiva, tá? Pois o consumo não diminui muito, gerando menos distorção. Bens elásticos, muito sensíveis ao preço, como roupas de marca e viagem, devem ter impostos mais baixos. Por o aumento de preço, reduz significativamente o consumo, causando maior perda de bem-estar. Condição óbvia, né? O governo precisa arrecadar, a alíquota deve ser ajustada para todos os bens simultaneamente e a regra assume que não há externalidade, como poluição ou outra distorção no mercado. Também não considera questão de equidade, de justiça social, de capacidade contributiva, de progressividade tributária, né? Ele analisa apenas a eficiência. Perfeito? Bom, aqui nós construímos uma tabela simples para te ajudar a entender a regra de Ramsey, né? E vamos ver lá os benefícios, né? O primeiro seria a eficiência econômica, pois ela minimiza a perda de bem-estar, permitindo que o governo arrecade sem distorcer o mercado.
Planejamento tributário, ao definir a alíquota de maneira racional, baseada em dados de elasticidade e demanda, isso permite planejamento tributário racional. Aplicação prática, utilizada em estudos de política fiscal para otimizar impostos como o ICMS ou o Imposto de Valor Agregado. Qual é a limitação? É que ela ignora a equidade. A regra foca na eficiência, mas pode ser injusta, já que bens inelásticos, como alimentos, são consumidos por todos, incluindo a população mais pobre. Tributá-los significaria incidir numa alta regressividade tributária, implicando o aumento da desigualdade socioeconômica. Complexidade. Calcular a elasticidade para todos os bens exigiria dados detalhados, que muitas vezes não é viável sob o ponto de vista prático. Contexto específico. A regra não considera externalidade. Objetivos sociais da tributação, como a redução da desigualdade socioeconômica, por exemplo. E aí, a gente tem que ver como que essa questão ela caiu em prova. E aí, em 2018, a banca Vunesp perguntou assim: de acordo com a regra de Ramsey, se o governo pretende impor um imposto sobre vendas e deseja que esse imposto interfira o mínimo possível nas decisões dos agentes econômicos em relação à alocação de recurso antes da sua imposição, de forma a privilegiar o princípio da neutralidade, tudo bem? Eu não diria nem neutralidade, mas tudo bem, a banca colocou assim. Ela deve taxar mais fortemente os bens cuja demanda seja mais inelástica. Gabarito, nossa letra B. A regra de Ramsey é que você deve tributar a bem e serviço cuja demanda seja mais inelástica, porque a alteração da quantidade demandada será menor do que o aumento de preço decorrente da tributação, contribuindo para uma menor distorção econômica. Legal? Portanto, claro que não é de luxo, de consumo, elasticidade unitária, lembrando que elasticidade unitária é quando a variação percentual da quantidade demandada é igual à variação percentual do preço, e muito menos bens substitutos. Segunda questão, né? FGV, eita nós, voltamos aqui. Agora sim. Então aqui, FGV 2022, em relação à curva de Laffer, não é possível afirmar que, quanto maior a alíquota tributária, maior a arrecadação até o ponto ótimo. Isso aqui é verdadeiro. Lembrando que ele está perguntando qual não é possível. A receita tributária marginal, adicional, é decrescente até o ponto máximo de arrecadação. Então, é claro, né? Eu vou num ponto até o ponto ótimo, a partir dali, a receita tributária é decrescente. Verdadeiro. O aumento na taxa de impostos implica em menor retorno para cada hora adicional de trabalho. Verdadeiro, né? Se eu estou impondo alíquotas cada vez maiores, óbvio, né, que o retorno de cada hora adicional de trabalho será menor, porque ela será mais tributada, desestimulando, portanto, a oferta de horas de trabalho. A alíquota tributária acima do ponto ótimo pode induzir a sonegação e a informalidade do trabalho. Verdadeiro, né? Receita tributária será nula apenas quando a taxa de impostos também for nula. Não, a receita tributária também será nula quando ela for igual a 100% de alíquota. Lembra? Se a alíquota é igual a zero, receita tributária é igual a zero. Mas se a alíquota for igual a 100%, a receita tributária também será igual a zero. Tudo bem? Portanto, ele disse aqui apenas quando a taxa de impostos for nula, igual a zero, está errado. Quando a alíquota for igual a 100%, ela também será igual a zero. Gabarito, nossa letra E. Ok? Agora sim, conferindo lá, primeira questão, letra B, segunda questão, letra E, e com isso
encerramos essa nossa aula por aqui. Um abraço imenso para você e bons estudos!